Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um convidado ilustre, Dr. Demétrio Giannakos, nosso parceiro de negócios. Temos diversas atividades juntos aí, criando negócios, criando oportunidades imobiliárias, né, Demétrio? E professor da Universidade Uniriter, especialista em direito imobiliário. Então, dentro da nossa proposta, pessoal, é sempre trazer conteúdo de valor. Por profissionais aqui que são referência na sua área de atuação. E então, Demétrio, fica à vontade aí para falar conosco. Eu quero que tu fales quem é o Demétrio, né? Como é que foi a tua trajetória até chegar nesse estágio de conhecimento, né? Então, fala um pouco para nós aí da tua trajetória. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, tanto ao Wagner, ao Rafael pelo convite, né, cumprimentar todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o mercado imobiliário, né, sobre a forma de captação de negócios, uma forma de estruturação, né, e poder dar algumas dicas, falar um pouco da minha experiência, o que eu tenho visto hoje, o que a gente pode já dizer como algo que é bom ser feito, não é bom ser feito, algo que seja recomendável ou não seja recomendável. Mas falando um pouco de mim, né, então meu nome é Demétrio Giannakos, sou professor da Uniriter, né, já há 2 anos, sou advogado que atuo bastante na parte de direito imobiliário, na parte de estruturação, né, tanto na parte também de processo, de contencioso, e sou digamos, um admirador da área, né, acho que é uma área muito rica para o profissional do direito, ela é muito multifacetada. A gente tem o direito imobiliário tributário, tem o direito imobiliário vinculado ao direito de família, então acho que é uma área que ela absorve todos aqueles que querem se dedicar sobre esse tema. Eu acho que o direito imobiliário como um todo, a construção civil como um todo, a prospecção de negócios abrange todos aqueles que queiram se dedicar sobre o tema. Como foi teu início, Demétrio, com o teu primeiro contato assim, com o mercado imobiliário? Como é que, olha, eu me apaixonei por esse mercado e eu quero seguir aqui. Como é que foi esse momento? Meu primeiro contato eu fui estagiar num escritório de advocacia no meu último ano de faculdade. E esse escritório tinha como atividade preponderante, né, atuação em contratos de locação para shopping center. Então tinha um cliente, um shopping grande da capital, de Porto Alegre, que era um cliente muito antigo, e o meu primeiro contato foi com locação de shopping center. Né? Então aí comecei, né, a ter um contato com corretagem de loja, né, com contrato de locação, direito de preferência, e aí isso começou, né, fiquei 3 anos e meio nesse escritório, e aí resolvi então sair e tocar o meu junto com meu pai, né? Meu pai é desembargador do Tribunal de Justiça aposentado, e ele sempre trabalhou numa câmara do tribunal que analisava também locações e contratos, né? Então contratos dos mais variados, e automaticamente a prática foi trazendo a nós questões imobiliárias. Então não é que tenha sido algo que a gente tenha escolhido. Naturalmente a coisa foi acontecendo. Se encaminhou naturalmente, né? Meio naturalmente, a gente gosta, né? A gente tem essa aptidão pelo assunto, então tem sido muito bom, né? A gente tem conseguido evoluir nesse assunto, tem conseguido desenvolver, tem conseguido trazer resultados interessantes, né? Então a gente fica bem feliz em estar desenvolvendo e evoluindo nesse assunto. Então a tua família inteira é voltada ali com imóveis, porque a tua mãe, eu trabalhei com tua mãe, por sinal, foi bem interessante, e ela é engenheira, né, que trabalha e lida com avaliações de imóveis, e muito interessante. Tu é orientadora do TCC, né, gente? Exatamente, foi algo bem... O mundo é muito pequeno, né, gente? Então, O mundo é pequeno. Cada vez mais eu tenho mais certeza disso. E é engraçado porque essa dobradinha, digamos assim, né, nosso escritório, tanto o meu quanto o da BSG, né, da minha mãe, é no mesmo prédio, no mesmo andar. Teve situações que nós atuamos ambos no processo, né, porque na parte de avaliações, né, quando tem uma questão de vício construtivo, né, precisa de um assistente técnico, precisa de alguém que entenda do técnico, né, que a gente possa então trazer essa parte técnica para o mundo jurídico. Né? Então já tivemos alguns casos de atuação mútua,
né? Facilita para o cliente, né, ter o advogado e o seu assistente um do lado do outro. Perfeito. Tendo uma facilidade de acesso e contato, isso facilita muito, diminui burocracia, diminui perda de tempo, né? Então é bom para todo mundo, né? Então isso tem acontecido com uma certa naturalidade e o fato das coisas estarem acontecendo na parte imobiliária, a tendência é que aconteça cada vez mais. E na verdade é um mercado, eu sempre falo, Demetrio, assim, que o mundo imobiliário ele não tem espaço para o advogado generalista, porque assim, são muitos detalhes, é um mundo... Aliás, eu faço um parênteses aqui, que na verdade praticamente todas as áreas elas tendem a que se encaminhem para uma especialização, a pessoa, porque o generalista ele acaba que deixa passar muitos detalhes. Né? Então eu quero que tu fale um pouquinho para nós assim, quais são os furos mais comuns assim que acontecem em negócios de grande porte, negócios de alto valor, que é o nosso canal aqui, né, Jansen? Deixa eu dar um exemplo prático para vocês que aconteceu coisa de 40 dias atrás. Chegou uma família, né, para nos consultar uma questão que era justamente uma permuta de um terreno no Bela Vista, em Porto Alegre, um terreno extremamente valorizado, né? Se tinha sido feito em 2021 um contrato de parceria, com o objetivo de ter uma permuta por área construída, com uma construtora também de um nome conhecido em Porto Alegre. Sim. E o contrato, quando veio, eu me apavorei com a má qualidade do contrato. O contrato tinha 4 páginas. Nossa. Né? O contrato não tinha nenhuma obrigação da construtora, não tinha prazo para cumprimento, não tinha nenhuma cláusula que protegesse o proprietário caso aquilo não acontecesse. É uma proposta, não é um contrato. Era um rascunho, era uma possibilidade de que aquilo só demonstrava que existia uma relação. Mas isso foi em 2021 que tinham assinado. Sim, não faz muito, imagina, isso faz pouco tempo. Recente. Nada foi feito. Nossa. O imóvel de 2021 para hoje, a única diferença é que tem um tapume em volta. Nossa. Nada foi feito. E o pior, o que chama atenção, e aí eu acho que eu consigo te responder, Wagner, bem, isso passou por um advogado. Teve uma assessoria. Se não tivesse tido assessoria, beleza, não teve. Né? Absorveram um risco e estão pagando pelo risco. Mas não, teve um profissional que foi contratado, que teoricamente analisou a questão, verificou, prestou uma assessoria e olha, vou dizer para vocês aí, de quem atua com isso, pior era possível. Talvez se não tivesse o contrato era melhor do que se tivesse. Entendi, porque tinha muitos vícios ali que colocavam os proprietários em lençóis. Para que tu desse uma olhada e fosse negociar. A situação era muito interessante pelo seguinte, na verdade, os meus clientes tinham um terreno e eram mais 3 terrenos um do lado do outro. E a empresa tinha negociado com os 4. Só que o que acontecia? O terreno dos meus clientes não tinha nenhum problema, mas tinha 2 terrenos do lado que foram transferidos para o nome da construtora. A construtora, na verdade, comprou. Com o meu cliente havia daí uma negociação de uma promessa de permuta, né? Havia uma promessa de entrega de área construída futura. Esses outros 2 havia uma compra. No momento que a construtora passou para o nome dela, a construtora tinha muitas dívidas. Os credores atingiram as 2 matrículas. Nossa. E aí, do ponto de vista jurídico, na nossa opinião, o negócio estava fadado ao fracasso. Porque pelos valores das dívidas, dificilmente a empresa conseguiria sanar aqueles problemas. Então, qual foi a nossa atuação? Nós fizemos uma notificação para destratar o contrato. Né? Então, os meus clientes, além de ter entregue o imóvel, não na propriedade, mas a posse já era exercida pela consultora, tinham ainda mais feito um aporte financeiro como investidores. Então a situação era caótica, né? E a nossa atuação foi para destratar, porque não víamos possibilidade daquilo seguir. Mas isso vem, eu acho, muito ao encontro do nosso assunto, pelo seguinte, se houvesse tido um corretor, uma pessoa, um captador de negócios de alto valor, poderia ter identificado isso muito antes. Perfeito. Né? Bastava uma cópia atualizada da matrícula. Não precisava nada além disso. Ou se botasse o nome da empresa que assinou o contrato no Google, já verificaria que teria condições, alguma questão suspeita e valeria a pena dar uma olhada.
Então, assim, coisas muito simples a gente vê que são, às vezes, deixadas de lado. Não é por maldade, por pessoas que, às vezes, não têm expertise. Simplesmente por desconhecer que, às vezes, alguns cuidados simples de quem atua um pouco mais no mercado poderia ter resolvido isso há 2 anos e meio atrás. Eu sempre gosto de falar, pessoal, o Demétrio, ele é um advogado pró-negócio. E falo isso pelas experiências que nós já tivemos, né, na prática. E em vários casos. em vários casos, né, Demétrio? Dos mais diversos possíveis. E casos que às vezes realmente era praticamente possível da coisa acontecer. Exato. Então, o que eu acho bacana, Demétrio, na tua atuação, né, é que tu sempre imagina... porque quando as partes se encontram, tanto o vendedor como, né, o empreendedor, Ou o comprador, eles têm o interesse que o negócio saia. E o papel do advogado, na minha opinião, é, reservando todas as garantias, todos os cuidados, ter artifícios no contrato para que esse negócio aconteça. Isso. Ou, se realmente não for possível, se for muito arriscado, alertar as partes, né, e desaconselhar o negócio. Por exemplo, eu acho assim, isso é muito importante. Eu não acho que caiba ao advogado, ou seja quem for, ao arquiteto, ou até mesmo ao corretor, decidir se o negócio irá seguir ou não. Cabe assessorar. Perfeito. Olha, queres fazer, o risco é o A, B ou C. O que pode acontecer? Isso e aquilo. Pode não acontecer? Pode não acontecer e dá tudo certo. Mas pode acontecer. O que eu vejo muito hoje é o contrário. E aí também tem um pouco da inexperiência da pessoa que quer se meter nesse tipo de negócio, que é buscar, às vezes, no advogado a opinião definitiva. Tá, e aí eu faço? Perfeito. Olha, o máximo que eu posso dizer, olha, se eu faria ou não se fosse o meu negócio. Mas aí não é exatamente para isso que é feita a assessoria. A assessoria é para assessorar e dar um maior número de informações e condições para que saia, né? Porque simplesmente dizer que não vai sair, aí eu entendo que não precisa do advogado. É só dizer que não. Porque o não já existe, né? O não ele é o pontapé inicial. Nós buscamos o sim. Exatamente. Exato. Mas um sim também que faça sentido para as pessoas que estão ali. Então, se é um dono de um terreno que está pedindo tua assessoria e ele vê que a construtora, a incorporadora não está dando o mínimo de condição para aquilo sair de forma saudável, exato, tipo dando prazos, porque nesse caso aí que tu falou não tinha prazo. Não tinha nada. Então a construtora podia demorar 10 anos para... Podia, que teoricamente não teria descumprido o contrato. Isso é muito importante, né, Demétrio? Quando a gente faz um contrato, pelo menos nos negócios de loteamento que a gente trabalha juntos, a gente sempre tem que ter prazo. Por exemplo, né, a loteadora vai fazer uma parceria imobiliária, financeira, enfim, em um terreno. Tem que ter prazo para as coisas que competem a ela. Sim. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou fazer um estudo conceitual inicial, um levantamento ambiental para mapear o terreno. Isso tem que ter prazo, gente. Não é assim, eu vou colocar porque depende de prefeitura. Não depende de prefeitura essa parte. Então, eu vejo muitos terrenistas que fizeram negócios, né, no passado, assim, e trazem contratos onde isso não aparece, não é nem mencionado. Então, é muito comum a gente ver contratos de parceria imobiliária, no quesito loteamentos, com 12 anos que o contrato foi fechado, já fez 12 aniversários, e o negócio não aconteceu nada, né, não avançou em nenhum ponto na prefeitura. Sim. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo que é um dos pontos que parece básico, né, Demétrio? Mas é que se a gente fizesse tudo que fosse básico, né, a gente eliminaria um monte de problema. Né? Exato. Mas essa questão de falta de conhecimento, talvez do corretor, talvez do advogado que auxiliou nesse processo, seja um dos grandes problemas, né? Completamente. A gente vê muito assim, e dentro da corretagem já está sendo exigido a expertise. O que eu quero dizer? Existe o corretor que faz aluguel, que busca imóveis para aluguel. É um tipo de corretagem. Perfeito. Existe o corretor de imóvel urbano para compra e venda. Existe corretor para grandes empreendimentos, né? Para as permutas, para as parcerias, que é uma outra relação, até porque a corretagem, na grande maioria das vezes, ela é condicionada a uma série de condições. Então eu vejo muito também expectativas equivocadas para o negócio errado. Já vi o corretor chegar e ele intermedia uma parceria. Essa parceria, até ela começar a criar forma, ela pode demorar 1 ano, 1 ano e meio.
E o corretor exige, tá, mas é a minha corretagem. Pois Não, é. mas por enquanto, nós só demos o primeiro Não existe passo. nada no negócio Nada. Ninguém ganhou nada. Pelo contrário, tem É. gente que só gastou. Exato. Então, eu vejo muito isso, essa discrepância de expectativas. Não conhecer Não profundamente conhecer o negócio, o né? negócio para entender até mesmo o básico. Quando é que vai pingar para mim? Exatamente. Sabe, Demetrio, dentro dessa linha e dentro do nosso escopo do curso, né, Rafa, a gente sempre procura trabalhar um grande negócio e traz isso para o corretor como uma previdência privada. Isso. Cara, tu tá fazendo uma reserva na tua vida, tu tá fazendo uma poupança e dentro desses valores, dentro de 3, 4, 5 anos, até 10 anos, por que não? Cara, tu vai ter um valor interessante para receber, né? Então, te preocupa em daqui a pouco fazer um negócio desses por ano e vai criando uma reserva. Isso se chama planejamento financeiro, né? Mas não conta com aquele dinheiro. Eu já vi corretores que fecharam um grande negócio num dia, assinaram um contrato, não receberam R$1. O cara foi lá e comprou um carro zero, um carro de luxo. Sério? Já aconteceu, o cara não conseguiu pagar o carro e devolveu. Né? Então isso acontece muito. Né? É a ilusão dos números. Porque, nossa, eu vou ganhar R$1 milhão nesse negócio. Cara, tu vai ganhar 1 milhão, mas vai demorar 3, 5 anos, tu vai ganhar como em mercadoria, em permuta, tu vai ganhar em unidades. Né? Então, fazer essa leitura de como vai ser esse negócio é muito importante. Muito importante. Porque essa ansiedade do corretor, muitas vezes, ela estraga o negócio. Estraga o negócio. E a próxima pergunta, Demetrio, é justamente isso. Já aconteceu algum negócio não ser fechado por erro ou inexperiência do corretor? Sim, sim. É muito comum. Eu acho que assim, a expectativa ela é algo que no primeiro momento, os primeiros encontros, existe uma expectativa comum de que a coisa aconteça. Eu vejo que... Isso, de todo mundo. O corretor, o comprador, o vendedor, o proprietário, o investidor, o empreendedor, não importa o nome. E num segundo momento, quando, digamos, aquele sprint inicial já começa a cansar, começa a ter os olhares dos interesses pessoais. Perfeito. E, normalmente, tudo isso seria resolvido com algumas informações básicas. Primeiro, matrícula atualizada do imóvel. Tudo começa aí, né? Tudo. A matrícula ela é o documento, o central. Né? Aí eu vou falar um pouco rapidamente, assim, eu sei que não é objeto, mas tem lá uma questão que é o princípio da concentração dos atos na matrícula. É uma lei de 2015 que teve uma alteração agora esse ano. Tudo sobre aquele imóvel, teoricamente, tem que estar registrado ou averbado na matrícula. O que não está ali, teoricamente, não prejudicaria terceiros. Então isso pouca gente sabe. Por exemplo, se vocês olharem hoje a nossa jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não tem um caso utilizando esse princípio como fundamento. São Paulo nós temos já alguns casos. Então é algo recente, pouco divulgado, mas é algo extremamente importante, principalmente para quem compra ou para quem vai permutar. Perfeito. Matrícula é o documento básico. Certidões são importantes, são fundamentais. A lei da incorporação vai trazer um rol, a lei de loteamentos do parcelamento solo vai ter um rol do que certidões precisam futuramente. Eu e o Wagner temos um caso agora que estamos chegando nessa fase de certidões, né, que sempre são cansativos. E dá até medo de pensar, né? É burocracia, perda de tempo, mas a matrícula, e às vezes eu tive uma situação pessoal em que eu estava vendo um imóvel para comprar, o corretor não queria tirar cópia da matrícula. Porque não quer gastar aqueles R$60 ali, né? Muitas vezes, então né? assim, às vezes é um pensamento extremamente pequeno para um negócio gigantesco. E às vezes o simples fato do corretor não querer isso já dá mal-estar. Dá mal-estar. Então, preparações básicas, né? Pô, uma cópia atualizada, né, de 30 dias pelo menos, máximo 45, 60 dias, para a gente ter uma noção atualizada do que está acontecendo. Eu acho que isso suprime tempo. A gente ganha tempo. Nem que seja para dizer, olha, aqui não funciona. Demetrio, eu sempre gosto de comparar assim, o tempo de confecção de um contrato, quando as coisas acontecem, é claro, né, quando não há omissão ou demora por parte de alguns advogados. A gente sabe que tem alguns advogados que fazem uma demora proposital para valorização, né, dizendo... a gente sabe o que acontece. Eu chamo
criar a dificuldade para vender a solução da própria dificuldade que foi criada que não existia. Que é uma baita saída de mercado. Tu cria um problema que não existia e depois vende a solução do problema que tu criou. Isso é comum, né? Resolve muito bem. Não, que não existia. Tu cria um problema, por exemplo, para valorização que é comum, pessoal. Claro. E aí, no final das contas, o cliente principal é assim. Cadê, né? O cliente é leigo, não entende? Isso quando vê a coisa já está amarrada e então... Um bom contrato, eu sempre comparo a um bom projeto. Porque tu está fazendo um projeto, você está planejando como é que vai ser todo o funcionamento, tu está regrando uma situação duradoura, você está regrando um casamento. Vamos pegar os exemplos de um loteamento, a gente está falando de 20 anos de administração de carteira, né, de entrando valores para esse terrenista, que isso tem que ser muito bem regrado. Como é que vai funcionar? Qual é a empresa que vai ser criada? Qual é o tipo de empresa? O tipo de sociedade? Vai Quais ser os uma custos limitada, vai ser uma envolvidos? sociedade anônima, o que vai ser? Vai ser uma unipessoal? Isso tem que estar minimamente ajustado. Da mesma forma que eu acho que o contrato ele tem que trazer essas situações, uma relação de 20 anos, a gente não tem como prever todas as situações. Perfeito. Então aí entendo que tem que ter algumas cláusulas um pouco abertas para suportar fatos inesperados. Né? Daqui 20 anos, a empresa pode ser outra empresa. A empresa que hoje é de um tamanho X, ela pode ser 2X ou ela pode ser 1/3 desse X daqui 20 anos. E não ter capacidade financeira daqui a pouco para honrar aquilo que foi... Então, né, e aí nós entramos, pessoal, numa questão muito importante, as garantias. Show. A primeira pergunta do cliente para o advogado, daquele advogado que vai atuar para o proprietário do imóvel, que vai no futuro ter direito a apartamentos, frações de apartamentos, a lotes ou a VGV, depende do negócio, cada negócio é um negócio diferente. Ele vai perguntar, vai fazer sempre a mesma pergunta, que é a pergunta mais importante para ele. Qual é a garantia que eu tenho que o que está escrito aqui no papel vai acontecer? E aí nós temos diversas garantias. Perfeito. Desde as mais tradicionais, a hipoteca, né, o penhor, se for outros bens, tem gente que dá em penhor joia. Né? Então, temos várias modalidades de garantias, desde as mais atuais. Seguro, né? Temos hoje modalidades bancárias de garantias. Né? Cada negócio Cada empresa vai usar. Vai estruturar da forma mais viável para si. Porque, na verdade, é uma das perguntas mais recorrentes no mercado. O corretor, né, o proprietário, o terrenista pergunta, eu vou ter que entregar o meu terreno sem haver uma obra em cima dele? Isso. É a primeira pergunta que o terrenista fala. Eu sempre, né, eu apesar de não ser advogado, né, ter participado de diversos negócios e aprendido com os colegas aí, a gente acaba tendo uma noção que a gente consegue direcionar esse cliente para um determinado local. Né? E nisso vai estar, obviamente, a gente vai estar amparados por um Demetrio da vida, né, que vai estar resolvendo e amarrando nossos pontos no contrato. Mas é importante o corretor, né, a pessoa que está organizando esse negócio, ter essa noção. Sim. Porque senão fica muito difícil, já nasce errado, nasce mal estruturado o negócio. Nem que seja para ter uma breve noção do custo. Por exemplo, o imóvel do meu cliente, o que dá para fazer aqui? Dá para fazer um apartamento de 5 andares. Não adianta exigir uma garantia que, do ponto de vista do custo-benefício, ela seja muito cara. Perfeito. O negócio também tem que ter um pouco do bom senso e da realidade, que tem alguns negócios que não abarcam todas as opções. Tem garantias que são mais caras, mais baratas, e garantias mais ágeis. Exatamente. E mais burocráticas. Às vezes a mais burocrática até pode ser mais barata, mas ela não é tão ágil. Sim. Seja Dá um exemplo. Tipo, tem um prédio de 5 andares, então, e aí tem uma garantia que pode ser em joias, por exemplo. A empresa vai dar essa garantia em joias. E aí a pessoa pode acessar aquilo. Ela vai fazer um penhor. Essas horas seriam penhoradas para aquele credor se houver o descumprimento do contrato. E ficariam em uma agência neutra. Isso, vai ter Não ficariam em poder de alguém de credor. confiança. Ou vai ter um seguro que vai... Ou vai ter um seguro feito num banco em que o beneficiário vai ser, uma seguradora, né? Um beneficiário vai ser o proprietário. Se aquela circunstância gatilho acontecer, Sim.
se depois de 2 anos não tiver até tal andar Por feito, exemplo, pode ser. Aí, claro, aí vai ter um contrato acessório, que é uma pólice, né, que vai trazer essas condições, né, que deverá estar sempre andando em conjunto. Nós temos, às vezes, eu e o Wagner temos algumas questões. Tá, por exemplo, mas a obra vai demorar tanto tempo. Eu tenho que renovar sempre? É uma pergunta que a empresa vai... Pô, mas isso é um custo a renovação. Sim. Até que momento eu tenho que oferecer essa garantia? Porque tem um certo momento em que a estrutura vai estar praticamente pronta. Porque aí é uma questão importante. O seguro não é do sucesso. É de que haverá aquele empreendimento. Exato. Porque tu pode ter o empreendimento, pode dar uma situação econômica no país e não vender nada. Exatamente. E aí é do risco de todos. E o VGV, principalmente em permutas financeiras, Ele vai... trata-se do sucesso do empreendimento. Sim, claro. Né? Quando se coloca ali, a gente tem um empreendimento de 100 milhões de reais em VGV, onde o proprietário, o terrenista, vai ficar com 30%, ele vai ter 30 milhões de reais se venderem todas as unidades naquele momento em que Subtraídas as despesas. Perfeito. Então é importante também. Tem gente que veja assim, quanto é que vai gerar de dinheiro? 100 milhões. Não, peraí. 100 milhões vai ser abatido uma série de despesas, impostos, que aí do líquido vai ser fracionado. Tem uma outra discussão em andamento aí da reforma tributária que pode nós mudar vamos ver nos bastante. próximos Ninguém capítulos sabe ainda, né, o Demetrio? que vai acontecer. Tu deve difícil. receber diversas perguntas assim, tá, o que vai acontecer agora na reforma tributária? Eu sempre digo, não vale a pena sofrer antes. Esperar a coisa acontecer. O Brasil é muito volátil nisso, né? De uma hora para outra, diversas coisas podem acontecer, para pior e para melhor. Né? Nós temos aí uma vacatio legis aí que vai permitir muitas coisas, muito debate, né? Hoje em dia se discute muito a questão de quem faz investimentos no exterior, tem uma possibilidade de aumento também de imposto para quem investe em offshore, manda dinheiro para fora. Então tudo isso hoje está em stand-by. Voltando um pouquinho, Demetrio, a questão do risco dos negócios, né? Eu sempre gosto de falar assim, todo negócio tem um risco. Todo. Quando a gente fala um negócio imobiliário... Como da mesma forma, manter um imóvel sem fazer nada é um risco também. Tudo é um risco. Eu vou dar um outro exemplo aqui, o pessoal, não, meu dinheiro aplicado está seguro. Na verdade, existe uma resolução do Banco Central que até 250 mil reais o teu dinheiro está segurado. Acima disso, tu tem um risco de perdê-lo. Se tiver alguma movimentação política, econômica no país, como já aconteceu no passado. O pessoal perdeu dinheiro. Então, a gente sabe que a garantia 100% de não haver risco não existe em lugar algum. E o mercado imobiliário, na minha opinião, é um dos grandes mercados que multiplica patrimônio. Então, por maior o risco que tu seja, sei lá, de fazer o empreendimento não vender, tá, não vendeu. Perfeito. Mas eu tá tenho patrimônio lá. Né? Então isso... Que teoricamente só valoriza. Teoricamente só valoriza. Né? Historicamente, né? Dificilmente tu perderá valor. Claro, numa situação de mais urgência, tu pode acabar vendendo por um valor abaixo, aí vai muito da situação de cada um, mas historicamente, é uma boa palavra, tu só valoriza. Ou no mínimo, não perderá Grandes valor. grupos fazem isso, Demetrio, né, para atualização de capital. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi um vídeo agora, semana passada, do Barsi, maior investidor da Bolsa Brasileira, pessoa física, comentando que a Cablin tem uma fazenda de 60 quilômetros de extensão por 80. Então, por que eles têm, né, imóveis? Porque o imóvel ele atualiza conforme ele ultrapassa a inflação, geralmente. Então, quando tu tem um capital, um conglomerado desses, né, tu ter essa diversificação faz com que a tua empresa, se dá algum problema, né, tu tem uma alternativa. Recurso. Exatamente, né? E uma coisa importante também, é interessante, por exemplo, assim, fazer uma comparativa com o mercado financeiro e o mercado imobiliário, né? E hoje tem muito essa discussão, né? Eu tenho 1.000 milhões, compro um imóvel, 2 imóveis ou invisto. Exato. Né? Aí cada um vai fazer o seu investimento. O mercado imobiliário, eu acho que ele é muito atrativo porque ele aceita desde aquele que é extremamente especializado nesse tipo de investimento, como aquele que não é. Perfeito. Desde que ele se acessore. Então, tu pode ter 2 milhões e investir no mercado imobiliário. Tu pode fazer uma sociedade de conta de participação com uma construtora, fazer um investimento naquela obra, a obra custa 20, eu dei 2. E eu vou ter direito 10% lá do montante. Ou um apartamento, Perfeito. depende, ou metade do apartamento, que vai valer mais do que esses meus 2 milhões. É possível? Tem um risco muito raro, o risco de...
Mas eu em si é uma transação, às vezes, muito mais segura do que do mercado financeiro. Dependendo Perfeito. do que tu optares. Principalmente o mercado de capitais, né? Muitas vezes parte para uma bolsa de valores, o pessoal faz day trade aí, de forma suicida muitas vezes, né? Compra para vender. Comprando ativo e passivo que do dia para o outro despenca e aumenta. Então, o mercado imobiliário, ele é muito interessante e eu acho que ele é apaixonante e enriquece porque ele tem essa capacidade. Pode ser lá o seu João, que nunca investiu, mora de aluguel até hoje, mas ele quer comprar o primeiro imóvel para investir. Sim, Perfeito. Ele abraça aquilo. Abraça aquela possibilidade também. E uma coisa muito interessante do mercado imobiliário é que, geralmente, quando tu vai fazer um empreendimento desses, é criado valor. Então, tem o terreno ali. Se eu for vender só o terreno, vai custar, X. posso vender por 500 mil. Pô, mas se eu botar um prédio aqui, eu vou ganhar mais do que 500 mil em apartamentos, numa permuta. Perfeito. Vou ganhar talvez 1 milhão, talvez 1,5 milhão. E essa é a grande habilidade que o corretor precisa saber para determinar a vocação e qual é o melhor produto para colocar naquele terreno para explorar o máximo potencial para todos os envolvidos, seja para o empreendedor, seja para o terrenista e seja para ele. Porque às vezes ele vai vender um terreno puro e simples, ele vai ganhar muito menos do que criar um negócio ali. Né? Ele vai poder ser sócio, claro, numa participação menor daquela ideia. Né? Então é isso que a gente quer trazer aqui. Exato. A gente quer ajudar o corretor a pegar um terreno bem localizado, que tenha potencial e ele possa estruturar o negócio ali. Possa ver o que dá para ser feito, possa apresentar isso para uma incorporadora mais tarde. Às vezes, não só construir, às vezes só ter um projeto aprovado na prefeitura, só o fato de ter projeto, tu já diminui o teu IPTU. Tem prefeituras que isentam 2 anos o IPTU. Pelo Se menos tiver um projeto, não precisa nem ter tijolo ainda, um projeto aprovado. Então, isso tudo o corretor pode ter a capacidade de orientar, já vai agregar valor pelo trabalho dele. Sem dúvida. Com questões simples, nada de excepcional, nada de muito profundo, que já agrega trabalho, já mostra uma diferenciação do trabalho dele perante os demais do mercado. E para ajudar esse corretor, Demétrio, a gente quer fazer uma pergunta aqui para ti, 3 perguntas na verdade, mas vamos começar pela primeira. Como eu faço para amarrar juridicamente um negócio com o dono do terreno? Porque muitas vezes o corretor ele tem todo um trabalho de localizar aquele imóvel, ele determina a vocação daquele imóvel, coloca no preço aquele imóvel e ele precisa garantir que ele vai vender aquele terreno, porque ele está fazendo um trabalho. Então eu vejo que um grande problema do mercado imobiliário é o corretor não conseguir uma exclusividade, né, muitas vezes, e ter um domínio maior sobre aquele imóvel que ele criou aquela ideia, ele deu aquela ideia para o proprietário, entendeu? Essa pergunta, ela é talvez a grande pergunta da corretagem no geral. De que forma eu tenho a segurança de que só eu, ou se não só eu e aquelas pessoas que eu sei que realmente estão trabalhando para aquilo, nós temos a segurança que se a gente fizer a intermediação, nós estamos seguros que vamos receber aquilo que foi combinado. O Código Civil, ele trata de forma singela a corretagem como um todo. Essa semana me ligou um corretor de Camboriú, me mandou um contrato e disse que foi feito o negócio foi feito e ele não recebeu. E ele teria 200 mil para ganhar em corretagem. E me mandou o contrato. O contrato dizia que haveria corretagem por parte do vendedor. Só que não dizia quem. Não estava lá o corretor. A fulaninho de tal, CPF tal, ou a pessoa jurídica tal. Não tinha o nome deles. Aí eu falei para ele, olha, ou tu tens alguma forma de construir, seja com mensagens, e-mails, o que for, de mostrar que foste tu que fizeste a intermediação, ou sinto te dizer, tu não tem direito a essa intermediação. Entendi. Porque o ônus de provar é teu. Então, assim, eu sempre falo, eu sei que às vezes é complicado, às vezes o momento certo de trazer uma minuta e olha, vamos botar no papel o que a gente combinou. É complicado, é uma situação delicada, mas é o ganha-pão desse corretor. O trabalho dele é esse. E o corretor tem que valorizar o trabalho dele. Tem que valorizar, e da mesma forma que se ele tiver um cliente que valorize mutuamente, eu não vejo por que não assinar.
Eu acho que, às vezes, o simples fato de haver uma oposição à assinatura desse documento já pode indicar ao corretor e, olha, aqui talvez não vale mais a pena eu investir tanto tempo. A gente chama esse momento no nosso curso de go, não go. Ali, nesse momento, o corretor já identificou uma boa oportunidade, ele identificou a vocação, o que pode ser feito, e na medida que ele vai precificar esse terreno, quem coloca o valor de um terreno e que decide se vai trabalhar ou não é o corretor. Né? Porque ele vai saber se a conta vai fechar ou não. Porque o dono pode querer ter um preço Exato. que vem da mente dele. Isso. Que muitas vezes é aquele preço que tem um Sentimental. valor É o valor sentimental, né? Bom, ou então, eu me torno até repetitivo, mas o preço do imóvel é a resolução dos teus problemas. O cara tem filhos e quer deixar herança para eles e estabelece o valor do imóvel 1 milhão, 250 mil reais para cada filho. Né? E eu vejo da mesma forma o contrário. Vejo muito corretor às vezes dizendo o imóvel vale tanto. Pode até no mundo das ideias valer tanto. Mas se o mercado hoje não paga, Exatamente. ele não vale na prática. Isso acontece muito. Né? Às vezes acontece muito, eu vejo muito imóvel, vale tanto. Tudo bem, pode até se tu pegar do ponto de vista técnico, na teoria ele pode valer. Mas hoje o mercado não absorve. E tu pode ficar 5 anos com aquele imóvel parado porque ele não absorve. Eu vou dar um exemplo recente que aconteceu essa semana. Me ligou um cliente de longa data e amigo, e ele tem um imóvel, né, localizado numa região muito boa, na região metropolitana. Ele está alugado por 30 mil reais por mês. E ele comprou o imóvel, enfim, pela avaliação do que vale, que a gente construiu junto, seria o valor de, se não me engano, ficou em 7 milhões e 600. O que valeria o imóvel pelo terreno e exatamente, pela edificação que foi reformada. 7 milhões e 600. Só que a gente sabe que o investidor que compra esse tipo de imóvel, ele vai querer o quê? Rentabilidade. E ele vai comparar com o mercado financeiro. Está alugado, né? Está alugado, tem um contrato de 10 anos, sendo que passou 1 ano e ele tem mais 9, né, para acontecer. O que acontece? Nesse caso, a gente tem 2 alternativas. A primeira alternativa que é inviável, que é quebrar o contrato de locação que está abaixo do valor que deveria, que isso faz com que... muito abaixo. Está bem abaixo, porque assim, se a gente for ver 30 mil reais para os 7 milhões e 600, a gente está a 0,4% de retorno ao mês. Então, é inferior à poupança, né? Então, o que eu falei para ele? Vai depender da necessidade. Então, assim, se tu queres vender o teu imóvel, a remuneração desses 30 mil reais sobre o valor de venda tem que ser de 0,7% a 0,8% ao mês no mínimo. Ou seja, tu está, né, remunerando metade. O teu imóvel vai ter que vir para uns 4 milhões. 4 milhões e meio no máximo. Então, eu acho que quando o corretor consegue fazer essa leitura, ele se posiciona e ele não vai trabalhar aquele imóvel que não tem futuro também nesse caso. Né, que eu enxerguei que dentro dos meus, né, pode ser que eu esteja equivocado, mas dentro do meu relacionamento de diversos investidores que eu conheço, ninguém compra um imóvel com essa rentabilidade. Então, à medida que o corretor sabe fazer essa leitura, o go não go está claro. E ele ganha tempo. Exatamente. E orienta também o proprietário, né, dá uma luz para ele, porque de fato ele também é um investidor. Ele não compraria um imóvel naquelas condições, naquela rentabilidade. Né? Então, isso é importante E ainda mais com um refletir, contrato amarrado por mais 9 anos. A gente sabe que um contrato, uma multa de quebra de um BTS, ela é pesada. É porque ela é feita e a lei permite que ela seja pesada justamente para não haver a quebra. Porque a expectativa do investimento específico que foi feito, ela justifica a multa muito grande. Perfeito. E é isso que garante também para ambas as partes, né, o BTS, porque assim, no BTS, o dono do terreno muitas vezes investe, porque ele está preparando, está fazendo sob medida para aquele inquilino, para aquele locatário, e outras vezes o inquilino coloca uma quantia grande para perfectibilizar aquele imóvel para o uso dele. Né? Exato. Então isso é uma multa que ela vai atender as duas partes em momentos diferentes. Porque a lei, a regra geral da lei, do 413 do Código Civil, é que a multa não poderá exceder a obrigação principal do contrato. Essa é a regra geral. O BTS tem exceção, justamente porque ele tem um investimento específico. E por isso que o contrato ele tem que ser a longo prazo, para que o proprietário possa se valer a pena o cálculo para ele. Senão não valeria a pena. Mas aí no caso desse empreendimento, desse caso, vale 7 milhões e 600. Está alugado por 30 mil. Mas então não vale 7,600. Vale o que vende.
vale Entra 4, porque exatamente essa mentalidade do Demetrio, né? vale o que vende. Vale o que Exato. vende. Mas com um aluguel de 30 mil por 10 anos, pô, então vale, em vez de valer 7, vai valer lá 4,5, 5. Para dar o 0,8% de... Exatamente. Então essa equiparação é importante fazer. Às vezes a gente faz, é um cálculo de padaria. Tu vai fazer um cálculo porque a gente sempre tem que trazer para o mercado financeiro. Hoje as aplicações financeiras, né, de longo prazo, médio e longo prazo, é acima de 1%. Né? É claro que o imóvel tem outras questões, que é a valorização e a atualização de patrimônio, como bem falamos. Agora, só que quando existe um grande disparate entre essas taxas, o negócio muitas vezes não acontece. Exatamente, exatamente. Eu perdi negócios, que eu estruturei um negócio aí recentemente, o investimento total era de 35 milhões. E o negócio não foi fechado por causa que não chegou a 0,8, chegou a 0,78,5. O investidor não fechou o negócio. Eu achava que não valia a pena. Porque o risco do negócio ele julgou. Porque assim, tem a questão da monta também, né? Do valor que tu está colocando em um negócio só. Então tu faz um negócio de 35 milhões, às vezes é melhor tu fazer 10 negócios de 3,5 milhões e diversificar o teu risco. E vamos trazer para um mundo, às vezes, até mais simples. O locatário vai fazer um aluguel. Por que ele pede a carência? Porque ele vai fazer um investimento específico. Né? Quanto tempo eu preciso para começar a ver esse retorno para, além do meu investimento que eu estou fazendo nessa loja, não ter o investimento mais aluguel por um período que eu possa me estabelecer e aí comece a pagar o aluguel. Por isso que existe a carência. Né? Quando existe um investimento específico, se justifica essas situações. Perfeito. Acho que a gente pode pegar o próximo ponto, que é a segurança jurídica do dono do terreno. Que é aquela pergunta que a gente comentou. Eu vou entregar meu terreno, como é que eu vou entregar esse meu terreno? O pessoal, a construtora vai escriturar esse terreno agora? Ou então, de fato, eu vou construir um modelo jurídico onde vai haver uma sociedade, uma preservação? Fala um pouquinho mais sobre isso, Demetrio. Bom, vamos lá. Hoje em dia tem diversas formas de um negócio imobiliário ser estruturado desde o início. Né? Nós temos desde a mais tradicional, que é a compra e venda, né? Que é uma transferência de propriedade mediante pagamento de uma quantia. E temos hoje as sociedades, as SPS, Sociedade de Propósito Específico, que é uma modalidade muito comum, e as SCPs, que é a Sociedade de Conta de Participação, que haverá um sócio ostensivo, que normalmente é um empreendedor, e o sócio oculto, que é normalmente o terrenista ou o investidor que às vezes só está investindo dinheiro para eventualmente no futuro ter um retorno em área construída ou VGV. Então, nós temos essas modalidades. Né? Hoje se fala muito na permuta. Né? A permuta, na verdade, como é que tem sido estruturada na prática? É feito, do ponto de vista prático, uma escritura pública de compra e venda, né? Em que é feito da mesma forma ou uma confissão de dívida, que vai ser o VGV. Ou, muitas vezes, alguma outra forma que ficar garantido, eventualmente, a área construída ou esse VGV. Então, a permuta ela é muito mais dada do ponto de vista informal do que do ponto de vista da escritura pública. Risco sempre há. Né? Acho que a melhor forma do proprietário dormir tranquilo é estabelecer as garantias. E as garantias daí, como a gente estava falando antes, elas vão ter várias características e acho que tem que ter o bom senso da garantia viável. Né? Aí vai muito do perfil. Tem pessoas que, por mais que tenha direito ao seguro, não querem seguro. Querem um imóvel dado em hipoteca. Olha, se eu perder esse, eu tenho aquele. Entendi, perfeito. Eu sei que ele está lá. Que é uma garantia real, né? Real, uma garantia real, a famosa garantia real. Vai ser feita uma hipoteca, se não houver o cumprimento, eu consigo executar essa hipoteca. Existe gravame em matrícula que garanta aquela propriedade em favor do terrenista, no caso. Exatamente. Da O apartamento, o outro terreno, o que for. De valor compatível com aquele bem. Isso é muito importante, né, Demetrio? A avaliação correta desse imóvel em garantia. Porque como a gente já teve casos aqui que muitas vezes tem a malandragem. Sim. Olha, eu tenho um terreno que vale 2 milhões. Foi o quê? Foi exatamente isso que aconteceu. Fomos olhar lá o imóvel, se valesse 1.200, era o que muito vale, mas o mercado não comportava. O mercado comportaria 800 mil. Exato. Então tem um gap de 1.200.000. E aí cabe, né, o proprietário está bem orientado, tanto juridicamente como um corretor que
que vá atrás, porque às vezes é em outra cidade esse imóvel. O corretor tem que ir atrás, tem que conversar com os imobiliários, fazer uma pesquisa de mercado para saber se de fato aquilo ali não vai colocar em maus lençóis o cliente dele. Mas eu vejo que existe malandragem em todos os setores, né? Sim. E no mercado imobiliário existe muita malandragem. Muito. E de ambos os lados, né? Perfeito. Eu acho que assim, o proprietário também hoje não é mais Não é tão inocente. inocente. E eu acho que, e eu vou dizer hoje, do que eu tenho visto mais o proprietário malandro do que propriamente o empreendedor. Eu tenho visto o empreendedor às vezes com mais boa fé, digamos assim. Não que o proprietário esteja de má fé, mas o proprietário às vezes já tem uma malandragem muito do que houve. O proprietário, eu acho que ele se cerca mais. Né? Porque ele tem um imóvel. Aí ele começa. Aí sempre tem um cunhado, uma cunhada, um primo que fez isso ou participou de alguma coisa parecida. Tem um vizinho corretor e começa a ouvir informalmente informações no ar. E ele começa a criar, né, uma certa malandragem. Sim. Tem um perfil também de pessoas. Né? Normalmente as pessoas, os proprietários, são pessoas já numa idade mais avançada, que constituíram um patrimônio ao longo da vida. Perfeito. Então tem os seus gênios, tem os seus perfis, que às vezes isso atrapalha mais e complica mais do que propriamente o empreendedor. Porque o empreendedor, às vezes, aquele é mais um negócio Sim. dentro daqueles que ou já estão acontecendo ou estão em vias de acontecer. Entendi. Então, às vezes, os perfis, às vezes, lidar com esses perfis E sem é contar mais os vícios complicado. ocultos, né, Demétrio? Muitas vezes existe um problema em andamento que não está gravado em matrícula, não houve, né? Mas é uma situação que vai acontecer e vai impactar o negócio, que o proprietário não tem a transparência de chegar para o empreendedor e falar, eu tenho uma situação assim, que pode acarretar num gravame no meu imóvel, numa indisponibilidade do meu imóvel, mas daqui a pouco teria alguma forma de a gente chegar e resolver, tu me antecipa um valor para não dar um problema no nosso negócio. Então, eu acho que esse cuidado, ele é fundamental para o negócio acontecer. A gente tem casos aí que estão acontecendo que acontece uma dívida, termina outra, acontece outra dívida, e a gente não está conseguindo resolver o negócio. Isso é importante, tá? Hoje, a maioria dos processos a serem estruturados pelos corretores, normalmente a regra tem mostrado que existe problema. A regra geral, terá algum problema. Qual é a exceção? Não ter. Ainda mais se o imóvel já está ali há algum tempo. Né? Perfeito. Se o imóvel ele é novo, né, uma situação nova, bom, às vezes não deu tempo. Porque se ele está há mais tempo no mercado, alguém já tentou, E por algum motivo não deu certo. já verificou que havia algo ou que inviabilizasse ou que deixasse muito complicado. Então, já existem essas situações. E aí, também o Wagner sabe, teve várias situações que vieram negócios para a mesa que, na primeira olhada, já deu para verificar do ponto de vista de isso aqui é inviável. E isso, às vezes, tiveram 5, 6, 7 reuniões antes desse corretor, que na primeira ligação, uma foto no WhatsApp, o que quer dizer essa verbação? Ou dá uma olhadinha nessa penhora aqui, como é que ela está hoje. Olha, hoje essa penhora está em 6 milhões. Não, estou fora. É que, na verdade, existem muitos corretores que não gostam de ler matrícula. Não gosto de ler E isso aí... Ninguém gosta. Ninguém gosta, né, Demetrio? Mas só que assim, se é o teu negócio, tem que tu tem aprender. que procurar fazer com excelência. Exatamente. Né? Tu tem que saber ler uma matrícula, identificar questões e chamar um advogado de confiança. Olha, isso aqui pode me atrapalhar no negócio ou não? Exatamente. E já antecipar. Não, então fala com o proprietário, o que é isso aqui? É um problema que tu acha que dá para resolver ou não? Reúne o empreendedor, reúne todo mundo para tentar resolver ou não. E o corretor muitas vezes ainda não sabe ouvir o não. Ele fica insistindo muitas vezes, o negócio não tem o que fazer do ponto de vista jurídico e ele quer forçar o negócio. Para ganhar a comissão. Para ganhar a comissão. E aí vem um outro ponto que é as expectativas. Num negócio como esse, por mais que ele consiga amarrar na insistência, o negócio provavelmente não vai ganhar comissão, porque o negócio ele não vai ultrapassar a primeira barreira, que são os problemas jurídicos daquele imóvel. Mas aquela ilusão de já ter colocado aquele dinheiro no bolso, né, uma expectativa de direito no bolso. Às vezes o dinheiro não entrou lá. É verdade. A expectativa de que vai entrar em algum momento. E daí isso é difícil de se fazer. Claro que não é fácil. Pô, tu tá com um negócio, né, uma baita ação fechada, Demétrio. Sei lá, vai ganhar um valor alto.
e daí tu tirar do teu bolso aquilo, claro que tu fica frustrado e quer ver maneiras, mas é importante tu ter uma equipe multidisciplinar, eu sempre falo isso, o corretor não faz contrato, o corretor não faz contrato, tem que colocar isso na cabeça, tem que ter um advogado parceiro, especialista imobiliário para fazer, tem que ter sei lá, um técnico advogado, um arquiteto que trabalhe junto, né, em alguns negócios mais específicos, para conseguir dar uma qualidade técnica no trabalho. E assim, hoje, infelizmente, o mercado ainda é muito amador. Mesmo aqueles que têm expertise pela prática, ainda fazem muito de forma amadora. Seja porque, talvez até agora, tenham encontrado pessoas de boa fé, e as pessoas de boa fé, por mais que aconteça algum problema, a tendência é que o bom senso, olha, a única forma de viabilizar é essa. Bom, se é a única forma, é o que tem. Mas às vezes isso não acontece, né? Então, eu acho que a melhor forma de demonstração de boa fé é justamente ter algo escrito. Perfeito. Exatamente. Assinado. Se eu estou de boa fé, vocês estão de boa fé, por que nós vamos botar no papel? Não Exatamente. tem justificativa. É difícil alguém conseguir me convencer de que não colocar no papel é melhor do que colocar. Com certeza. O que não está escrito dá margem para muita interpretação. A Né? interpretação simplesmente, no final das contas, é o seguinte, olha, não me sinto compromissado contigo. Eu sempre falo assim, quando eu vejo que tem um cliente que é mais difícil de assinar um contrato, seja em projeto, seja enfim, né, o assunto que seja, vou dizer, vamos assinar esse contrato, não é porque eu desconfio de ti, é que eu posso esquecer do que a gente combinou e tu também. Então a gente coloca aqui de forma clara, objetiva e está resolvido. Claro, é uma Entendeu? segurança para ambos. Com uma tranquilidade. Claro. Não é não, agora vamos assinar o contrato porque eu não confio em ti. Não. Não é por aí, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser encarada com naturalidade. E o mundo moderno exige, né? O mundo moderno exige completamente. Então vamos concluindo aqui, né, Demétrio, tá muito bacana o nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos muito pertinentes ao mundo da corretagem. E o corretor, quando ele tem esse conteúdo multidisciplinar para trazer para o seu cliente, ele muitas vezes ganha muito crédito e demonstra que conhece esse assunto, né? Então, uma das nossas intenções nesse podcast é aproximar esse bate-papo, né, da vida do corretor, principalmente o corretor que quer fechar esses grandes negócios, né? Ele tem que dominar esses assuntos. Então vamos lá. Demétrio, qual é o conselho que tu poderia dar para os corretores que estão começando nessa jornada para estruturar os grandes negócios? Olha, o primeiro conselho que eu dou é ter o senso de humildade. No sentido, o que eu quero dizer com humildade? Que o corretor saiba, ainda mais que está começando, que não sabe tudo. Que ele não pode querer dominar tudo. E que a estruturação do negócio ela é multidisciplinar. Perfeito. Muitas vezes até não vai ser só um advogado que vai ser o suficiente. Porque poderão ter circunstâncias no decorrer dessa caminhada que a gente falou, que pode demorar 10, 15, 20 anos, que vão precisar de pessoas de forma pontual para solucionar problemas pontuais. Então, não vejo hoje como se falar no mercado imobiliário, numa estruturação imobiliária, por menor que seja. Pode ser um condomínio de 3 casas geminadas, sem uma assessoria jurídica. Perfeito. Não vejo como. E vou dizer para vocês, um dos maiores negócios que nós participamos lá no escritório como advogados, a indicação foi do corretor. O proprietário não tinha assessoria jurídica. O corretor identificou esse problema e me ligou, Demétrio, eu estou com uma situação assim, posso te indicar? Acho que tu é o cara certo para falar com o proprietário. É meu cliente até hoje. Perfeito. Então, ter essa informação, saber procurar, o corretor, por mais que ele consiga ter uma visão do negócio, ele vai precisar de um arquiteto, ele vai precisar, depois, no momento, uma topografia. Olha, será que não tem APP nesse imóvel aqui? Às vezes a APP é uma situação, para loteamento principalmente, fundamental. Dependendo da vegetação que tem lá, às vezes isso ele é ponto de corte. Exatamente. Olha, com esse tipo de vegetação não dá para mexer. É o primeiro, né, cara? Eu acho que a grande qualidade, foi esse o ponto, assim, que eu acho que tu acertou muito no falar, Demétrio, é que, de fato, assim, o corretor ele tem que saber trabalhar em parceria. Tem que. Os maiores negócios que eu fechei na vida foram em parceria. E eu achava que, não, eu vou fechar sozinho, porque eu quero ganhar sozinho.
cara, é melhor tu ganhar 50% de alguma coisa ou 100% de nada. Né? A gente sempre tem que ter essa humildade e buscar esse conhecimento, aprender com os profissionais, no momento certo contratá-los para fazer parte do nosso negócio. Né? Então isso é fundamental. Por exemplo, eu não faço direito do trabalho, não faço direito ambiental, não faço direito penal, não faço direito previdenciário. Se chegar uma situação para mim, seja de um cliente, eu vou indicar uma pessoa que faça. E é exatamente o que tu falaste. Eu prefiro que essa pessoa seja bem atendida por alguém que eu confie, do que eu investir o meu tempo em algo que não é do meu interesse, porque o que eu faço bem não é isso, é aquilo, do que perder o meu tempo, investir o meu tempo em algo que eu não pretendo, não tenho expectativa de explorar do ponto de vista comercial. Eu não ganho. Exatamente. O cliente não vai ter a melhor assessoria, porque eu não domino o tema, e vai ter assessoria de quem eu confio que realmente possa dar aquela assessoria correta. E certamente tu vai receber indicações também daquele advogado ou de outros Claro, advogados que... claro. Porque saber dizer não, acho que também tem que ser uma habilidade, né? Saber dizer não, por exemplo, volta e meia me ligam. Ontem, por exemplo, me ligou um conhecido querendo que eu fizesse um projeto de uma casa como arquiteto. Eu me direcionei para esses negócios mais corporativos, né? E, enfim, o que acontece? Eu agradeci a ele e indiquei para o meu antigo sócio, que trabalhava com ele como arquiteto, para que ele fizesse o trabalho. Então a gente tem que ter muito claro assim, qual que é o nosso interesse de atuação. Nossa expertise. Exatamente. O que eu quero me dedicar? O que me faz feliz? Porque assim, eu falo aos meus alunos, né, e eu digo, a docência traz muitos bônus e um deles eu acho que é o contato com um maior número de pessoas e maior tipo de realidades. É importante nós termos pessoas em quem a gente possa confiar. Né? Se às vezes já é difícil a vida do dia a dia, o trabalho, fazendo o que gosta, imagina se a gente fizer o que a gente não gosta. É complicado. Sim. Muito Perfeito. complicado. Né? Se fizer o que não gosta, não tem como. Sim, e aí requer da pessoa identificar que não gosta daquilo que faz ou que não faz bem, mas e começar a se caminhar, né? Fazer o seu plano para... Então, Exatamente. o cara é corretor e quer começar a fazer grandes negócios, pô, legal, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer para... E até algo que tu falou antes, um pouco antes da gente fazer a pausa aqui, que a grande maioria dos corretores não tá afim de aprender coisas novas. Ele tá afim de fazer o beabá, o basicão. É a síndrome de Gabriela, né? Síndrome Eu de nasci Gabriela. assim, eu cresci assim, foi sempre assim, não quer aprender, né? Pois é. Mas o que eu vejo é que deve ter uma porcentagem dos corretores, 10, talvez 20%, se eu for, que tá afim, que quer aprender. E vai ser esse o nosso público. Perfeito. Então, quem está nos assistindo agora, passou aqui quase 1 hora com a gente, pô, não é o corretor comum. Já é um indício, se a pessoa teve a paciência de nos escutar por 1 hora, já é um bom indício que essa pessoa está preocupada em realmente se especializar e visualiza valor em se cercar de pessoas em que ela possa confiar. Porque a gente sempre fala aqui, Demetrio, assim, no caso do corretor, né, gente, o cara ele vai continuar fazendo os negócios dele de dia a dia, né, os negócios menores, vai vender uma casa, vai vender um apartamento, mas ele vai criar espaço primeiro para aprender como formatar esses negócios maiores e criar um espaço na agenda dele semanal para estar sempre envolvido com o planejamento de um grande terreno, a criação de um grande negócio. E se vocês me permitem, tem um ponto que eu acho que vale a pena, e para fazer um comentário na última pergunta, que é a questão do conselho. Hoje em dia, até se eu não me engano, eu vi uma entrevista, não lembro quem foi, que só existe uma profissão no mundo, a do vendedor. E eu faria um adendo. Para quem é prestador de serviço, a qualidade na prestação de serviço é o diferencial. Porque, vamos lá, quem procura um corretor, um advogado para fazer uma estruturação, ele sabe que tem riscos. Se no final der errado, não quer dizer que não foi bem feito. É porque tinha uma circunstância que se fosse com o Demetrio, com o João, com a Maria, daria errado igual. E essa pessoa vai te indicar e vai falar bem de ti, seja tu corretor, arquiteto, engenheiro, advogado, se tu prestou bem a tua assessoria, se o teu serviço foi bem prestado.
E eu vejo muito isso assim, ó, que seja numa resposta ágil, que tu seja assim, no teu interesse, às vezes numa passada que seja presencial no cliente, pergunta como é que tá precisando de alguma coisa, esse tipo de coisa às vezes faz toda a diferença. Não, e esse contato próximo, isso eu posso falar, não é porque o Demetrio está aqui, mas assim, nas nossas demandas diárias assim, de trabalho, às vezes é muito instantânea assim, a resposta e a interação. A gente tem esse problema aqui, a gente precisa resolver esse documento. A gente se encontra, né, às vezes por questões de agenda, não naquela mesma tarde, mas já se encontra, já resolve o problema, já coloca no papel e bola para frente. Vem o outro problema depois. Exatamente, entendeu? mas assim, esse dinamismo, assim, e eu acho que isso, né, Demetrio, é um mérito teu, na forma como tu trabalha, de, assim, de ser pró-negócio e resolver as coisas, às vezes, sem ficar valorizando, não, porque isso é uma coisa complicada, entendeu? Às vezes o cara deixa na gaveta lá um assunto, não está na hora de eu responder isso aí ainda, né? O Demetrio não, ele já procura ser dinâmico e eu acho que é isso. O profissional do mercado imobiliário, quando ele procura os seus parceiros, essa é uma das principais habilidades que ele tem que buscar. O dinamismo, conhecimento técnico, sempre embasado pelo conhecimento não técnico, é achômetro, né? não é? Mas também esse dinamismo, né? Porque os negócios eles não podem perder o time também. Depois que o negócio perdeu o time, ainda mais um negócio grande, surgem outros assuntos, outras demandas. Outra proposta, outro interesse. Então, às vezes, a velocidade é o que salva o negócio. Cara, excelente. Eu acho que conseguimos tratar aqui esse assunto de forma bem profunda. Dá pra gente ir se encaminhando, né, pro fim aqui. Demetrio, muito obrigado pela... Eu que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigado, cara. Sempre que precisarem, vou estar à disposição. Acho que também fica o recado, o pessoal que vai assistir madrugada, de noite, amanhã de manhã, daqui 30, 40 dias. As minhas redes sociais, né? Quem botar o meu nome, né? @Demetrio Janacos. Vamos marcar aqui no vídeo aqui. Exato. Tem o meu contato, estou à disposição, né? O que a gente puder contribuir, a gente está aqui para contribuir e ajudar. E qualificar esse mercado imobiliário aí com bons negócios bem estruturados e que aconteçam da melhor forma possível. Perfeito. E se a gente está trazendo o Demetrio aqui é porque a gente confia no trabalho dele. Total. Parceirão aí de muitos negócios que já aconteceram e muitos que acontecerão, né, Demetrio? Exatamente. Exatamente. Então, tá bom. Mas então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado pela audiência aí. Até mais.